Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, Antonélio, Lília e ouvintes. Pois não. Você quer conversar um pouco sobre essa matéria que acabamos de ouvir a respeito da construção das habitações do programa Minha Casa Minha Vida? Você tem algumas informações a esse respeito? Sim, olha, realmente o que o prefeito Márcio Lacerda, que aliás gosta de se marcar, e isso é positivo, por planejamento e datas cumpridas em relação às promessas, e evidentemente que o homem público no Brasil não pode cumprir todas as datas que às vezes ele, com as quais ele se comprometeu por falta de dinheiro, enfim, por uma série de estruturas, até porque o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, federal, estadual e municipal, não tem uma história de planejamento rigoroso e de datas e metas cumpridas. Mas, de qualquer forma, Márcio Lacerda faz questão disso e isso é bom, é positivo. Ele também se enquadra um pouco, embora ele tenha tido uma história de luta, inclusive de luta contra o regime militar ao lado de Dilma, Fernando Pimentel, ele também se enquadra um pouco nesse perfil meio técnico, meio político que Dilma e Anastasia têm. Então isso tem um lado positivo, que é esse lado de olhar as coisas com planejamento. Enfim, claro que às vezes falta um pouco de experiência política, mas isso aí, esses políticos todos vão vencendo, vão tentando vencer, com o dia a dia tentando virar politécnicos. Enfim, o que Márcio Lacerda também tenta provar com esse projeto, Minha Casa Minha Vida, e também ele já tem anunciado novos números para o orçamento participativo, e a fidelidade dele, do partido dele, PSB, às gestões anteriores da prefeitura, que foram gestões de Patrus Ananias, que começou com orçamento participativo em Minas, de Célio Castro, de Fernando Pimentel. Ou seja, Márcio Lacerda sinaliza fortemente para a tentativa de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores na eleição de Belo Horizonte no ano que vem. Vamos aguardar aí os desdobramentos, claro. Luiz Carlos, a presidente Dilma, ou presidenta Dilma, tirou o PDT da reunião de líderes, porque, segundo ela, o PDT se dividiu no Congresso Nacional na votação do salário mínimo. Tem uma outra causa por causa disso, por trás disso, ou é isso mesmo? Não, tem outra causa, Paulo. Bem levantado esse assunto. Olha, eu já dei uma primeira informação aqui, semana retrasada, informação em primeira mão, nacional, isso até essa exclusão. A Dilma está voltando com uma estratégia que Lula fez, que é o grupo da coalizão, ou seja, ela vai querer fazer reuniões frequentes com os líderes dos vários partidos que a apoiam no Congresso Nacional. E ela tirou o PDT. O PDT se dividiu na votação, você já lembrou, principalmente na Câmara Federal, na votação do salário mínimo. O PDT tem o Ministério do Trabalho, o ministro tentou unificar a bancada, não conseguiu, Carlos Lupe, é um ministro leal ao governo, atua também no governo Lula, mas reafirma a informação que eu tenho, que muita gente defendendo a independência do PDT, que o PDT entregue o Ministério do Trabalho, passe a atuar de forma independente, às vezes apoiando o governo, às vezes sendo contra. E aí, outra informação que eu vou dar hoje, em primeiríssima mão, nacional, o PDT tenta levar Ciro Gomes, que está no PSB, para o PDT, com o sonho de disputar a presidência da República na eleição de 2014. Ciro tem uma trajetória política correta, ele às vezes é explosivo, mas é honesto, fez boas gestões lá no governo do Ceará, na prefeitura de Fortaleza, e é um candidato bom de campanha. Ele abre o peito e fala mesmo. Então, o sonho do PDT é crescer, crescer mais ou menos na linha que o PSB cresceu na eleição passada. O PSB fez vários governadores, se não me engano 6, e o PDT está se esvaziando, ele está emagrecendo. Então seria um sonho aí de muitos pedetistas virarem independentes e disputarem a presidência com Ciro. Lembrando-se que também em muitos estados o PDT está aliado ao PSDB, como aqui em Minas, que o PDT tem algumas secretarias na gestão Antônio Anastasia. Isso é um fato, o que eu estou dizendo é um fato confirmado, assim, nos bastidores, em primeira mão nacional. Se Ciro Gomes vai sair do PSB ou não,
não se sabe, mas ele esteve recentemente, reservadamente, em Minas 2 vezes. Agora tem um detalhe, Ciro Gomes tem ótima relação com Aécio Neves e Anastasia. Luiz Carlos, para finalizar a nossa conversa, o terror dos empresários e da população que tem a triste lembrança da CPMF parece que está aí para voltar. A CPMF volta, é isso? É outra questão aí também, em primeira mão nacional. Governo federal e governadores do Nordeste querem estudar a volta da CPMF. Mas, Paulo, eu prometo contar toda essa história amanhã. Já tem uma campanha contra a volta da CPMF e os nossos ouvintes, e você, o Antonélio, a Lília, enfim, todo mundo pode entrar nessa campanha. Vamos falar disso amanhã, hein? Ok. Tá nos deixando com água na boca a respeito da campanha, mas tudo bem, tudo bem. Luiz Carlos Bernardes, que fala conosco sobre os bastidores da política todas as manhãs no jornal Band News Minas, primeira edição. Luiz, um grande abraço para você, até amanhã, um bom dia. Um abração, até amanhã, bom dia.